Paz do Senhor, pessoal, tudo bom com vocês? Vocês pediram e o pastor Paulo voltou. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor. A gente colocou no vídeo anterior lá, se vocês quiserem parte 2, todo mundo quis. Estamos aqui novamente para que Deus transforme ainda mais o seu coração. Vamos falar um pouquinho mais sobre as portas e entradas dos demônios e também responder algumas perguntas do vídeo anterior. Quero começar aqui com o Luiz Bueno. Ele perguntou assim: tenho uma dúvida sobre maldições hereditárias. Eu gostaria que o pastor falasse sobre esse tema. Eu costumo usar o termo espíritos familiares quando eu falo desse tipo de assunto. O que acontece? Às vezes as pessoas, assim como você herda do seu pai ou da sua mãe uma propriedade, uma casa, você pode herdar também espíritos malignos. Como é que acontece isso? Se você tem um familiar, vamos botar, morreu um avô que era envolvido no satanismo, ele servia a uma entidade. Essa entidade é como se ficasse sem a morada dela. Então, geralmente, ele vai procurar alguém da família para tentar fazer um contato, né? É o que a gente chama de espíritos familiares. Eles querem ficar na família. Então, a pessoa, às vezes, não sabe, mas o avô dela já deixou de herança. Então, às vezes, a pessoa nem sabe disso, mas ele foi escolhido para dar prosseguimento. Ele nem queria, ou nem foi perguntado, não foi consultado, nem nada. Mas o que vai acontecer? O demônio vai aparecer para ele. Pode aparecer na forma até do avô, que já morreu. Tem pessoas que, às vezes, têm essa experiência. Eu me lembro o caso até de uma mulher que aparecia para ela a mãe dela, que já tinha morrido, e essa mãe aparecia sempre chorando para ela, e ela ficava com pena, porque ela sentia muita saudade da mãe, ficava com pena da mãe, e às vezes deixava até de sair de casa para ficar tomando conta da suposta mãe, que na verdade não é a mãe, porque quem morre não volta aqui, né? A Bíblia diz: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, se aparecer para você alguém da sua família, né, que já morreu, e diz aí ser o seu familiar, o que você faz? Em nome de Jesus você vai mandar ele sair. Simplesmente você vai dizer: olha, eu te repreendo em nome de Jesus, e nunca mais vai aparecer para você não. São espíritos familiares, como eu falei para você. Você pode herdar esses espíritos de familiares seus que já morreram, mas serviam ao inimigo, e podem então trazer para você essa herança. Mas você não tem que aceitar essa herança, é só você repreender em nome de Jesus. Amém, pastor. Vamos para a próxima porta então. Então, eu queria falar um pouquinho também sobre coisas que as pessoas comem. Isso é uma porta de entrada também. Lembro que eu, quando garoto ainda, aos 9 anos de idade, lembro de uma bala que eu chupei que quase me matou. Não sabia, eu tinha um mal naquela bala. Alguém consagrou aquela bala, o inimigo me deu. Foram 30 dias aí com o estômago ruim, nada parava no estômago, vomitando direto, perdi 30 dias de aula. E foi um período bem complicado, onde minha mãe corria comigo para todo lado. Mas o problema estava no meu estômago, foi algo que eu comi. Uma bala, simples bala, mas que estava consagrada. Então, comidas consagradas, elas ao entrarem no corpo da pessoa, ao entrarem no estômago, automaticamente podem fazer mal se elas foram consagradas ao inimigo. É por isso que é bom, né? A Bíblia ensina a gente a agradecer, né? A dar graças até pela comida. Então, crie o hábito, se você não tem, de agradecer a Deus pela comida. Nossos pais ensinam isso, né? Quando você agradece pela comida, automaticamente você vai quebrando também um pouco desse mal. Se tinha algo na comida, a própria Bíblia diz, né? Se houver algo mortífero, não fará dano para você. Mas é importante você agradecer. Eu penso que a própria gratidão ali, ela já ajuda bastante. Mas cuidado com aquilo que você come também. Se você perceber, se você entender que há o mal, né? Você vê lá como é que você faz. Mas é sempre bom agradecer. A gratidão pela comida, a gratidão pelo alimento, também quebra a força do mal no alimento. Eu queria falar um pouquinho também sobre palavras de maldição. É uma porta também. Eu gosto de dar experiências para as pessoas. Eu lembro uma mulher que eu orei por ela uma vez, uma senhorinha, e mandei o demônio embora. E ela, dias depois, voltou na igreja de novo. Eu fui orar por ela outra vez, ela manifestou. Eu disse: demônio, como é que você voltou para a vida dela? Ele disse: você me mandou embora, mas ela me chamou de volta. Eu falei: mas como é que ela te chamou de volta? O demônio disse assim mesmo: ela xinga muito palavrão. Então você percebe que, eu falei isso com ela, falei: senhora, as suas palavras estão atraindo o demônio de volta. Aquilo que você fala, né? Não sei qual tipo de palavrão que ela dizia, mas as palavras dela, sabe, os xingamentos daquela senhora abriu uma porta para o demônio entrar na vida dela. Então, palavras ditas pela pessoa mesmo podem trazer maldição. E tem muitas pessoas que estão vivendo assim, né? Elas vivem falando de maldição. Eu já vi casos assim, a mãe virar para a filha e falar assim: olha, o dia que você casar, você vai ver como é que vai ser. Olha o meu casamento, como é que é. Na verdade, está lançando uma maldição e não sabe.
né? A mãe que fala pro filho, vá pro diabo que te carregue. Eu já vi pessoas possessas de demônio, filhos possessos de demônio, porque a mãe na verdade está autorizando que entre ali. Às vezes o menino dá uma topada, o menino chora, chama o menino de mulherzinha. Palavras ditas com muita raiva. Essa palavra dela abre porta para o demônio entrar também. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com as palavras de maldição que você lança contra a sua vida mesmo, ou até mesmo contra a vida dos outros, né? Que sai o que contamina, né? E uma vez você falou aqui no culto algo muito interessante, que às vezes o demônio, antes dele fazer, ele fala. Então, às vezes, a esposa e a namorada falam assim, você merece ser corno, algo assim. E às vezes acaba acontecendo. A pessoa mesmo trouxe a existência através da palavra. Ela criou de uma maneira errada. Né? É verdade. E realmente, o demônio, antes de fazer alguma coisa, ele fala. Eu lembro o caso de um homem que ele vivia dizendo que ia queimar a casa com a família dentro. E a esposa nunca deu muito crédito para aquilo. Não é que ele fez? Queimou a casa com a esposa dentro, 2 filhos, um na barriga dela ainda. Ele foi preso. E ela disse para mim depois, pastor, ele vivia dizendo que ia fazer. Talvez faltou a ela amarrar aquele demônio, porque quando o marido diz, eu vou sair de casa, o demônio já está dizendo na boca dele o que ele quer fazer. Então você já amarra em nome de Jesus. Nós temos o nome de Jesus, né? E precisamos usar esse nome aí para fechar a porta do inimigo aí, né? Palavras de maldição que a pessoa lança e que por meio dessas palavras a pessoa pode ter problemas muito sérios aí. E temos aqui do Henrique, muito obrigado pelo seu comentário. Ele falou assim, uma vez que aconteceu algum tipo de erro, como os que foram citados, confessar o pecado com um coração sincero fechará as portas ou algo mais precisa ser feito para que as consequências dos erros não sejam sofridas? Então, você precisa confessar a Jesus, né? Reconhecer que você errou, confessar a Jesus o seu pecado, mas também você pode ordenar com a sua boca que os demônios que entraram por meio daquela atitude sua, eles saiam da sua vida em nome de Jesus. Isso você deve fazer também. Então, você confessa, Jesus, eu errei, eu pequei aqui, me limpa com o sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus perdoa de todo o pecado. E você vai ordenar que os demônios que entraram por meio dessa atitude sua, daquilo que você fez de errado, eles saiam da sua vida em nome de Jesus. Você declara que você está se separando dessa maldição e que você então exige que os demônios saiam, que eles não fiquem mais, porque agora você já pediu perdão a Jesus, você não aceita que eles fiquem mais. E eles vão sair e vai ficar tudo certo. A porta vai ser fechada. E é claro, aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Não volte a fazer, não volte a praticar. Jesus falou certa vez para um homem, olha, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E pastor, há alguma oração específica para algum erro? Por exemplo, quanto ao sexo fora do casamento, que há uma ligação de alma. E às vezes a pessoa comete esse ato com várias pessoas e é ligada pela alma. E alguns livros que eu já li falava de uma oração específica, quebrando as alianças. O senhor concorda com isso? O que o senhor acha? Sim, porque é mais do que simplesmente um momento junto. Ficou sim um laço de alma. Às vezes as pessoas não conseguem se desligar disso, se desvencilhar disso. Às vezes já se separaram há um tempo, mas se sentem ainda presas às outras pessoas. Então esse laço ele tem que ser rompido sim. Mas com oração você consegue romper isso. Se você orar, se você for sincero com Jesus, dizer, Jesus, eu estou rompendo aquela aliança que eu fiz lá com aquela pessoa. A raiz da palavra aliança em si, ela é prisão. A pessoa quando faz aliança com alguém, quando se une a alguém ali no ato sexual, ela fica presa assim, a alma fica presa ali. E é necessário que essa prisão ela deixe de existir, né? Quando a pessoa ora em nome de Jesus e ela pede que essa aliança seja quebrada, ela renuncia a essa aliança, então essa aliança vai ser rompida. Mas ela precisa renunciar. Com as palavras dela, essa aliança aí, esse laço de alma vai ser rompido aí. Isso vale para ex, né? O ex-namorado terminou lá atrás e agora você já está em outra. Então você deve romper sim, esse laço de alma pode ser rompido, essa aliança pode ser rompida em nome de Jesus. Você ora em nome de Jesus e exige que essa aliança seja rompida. Mas é isso, pastor. Muito obrigado pelo vídeo de hoje. Que Deus continue abençoando o Senhor. E o canal tá amando o Senhor. E vocês que gostam do pastor e querem ver mais vídeos dele, vai estar aqui embaixo o canal do pastor, que é um canal muito abençoado, né? Só posta o quê? Pastor toda semana? Como é que... Toda semana, toda segunda-feira tem um vídeo novo lá, às 8 da manhã. Já sai um videozinho novo. Então é isso, pessoal. Deus abençoe todos vocês. Fiquem todos com Deus e tchau! Deus abençoe.